Bom dia, graça e paz. Vamos estudar a lição de hoje, quinta-feira. Que Deus nos abençoe. E creio que vocês já oraram, né, para estudar a lição, então agora vamos caminhar. Hoje a lição tem por título Graça Concedida. O que é graça? E por que é essencial a nossa salvação? Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versos 6 e 9, e em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, tem a resposta. E eu vou ler a última, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí, o que é graça? Graça é o favor imerecido. É o crente que é justificado sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento próprio. Nós somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus, que veio lá do céu, né, como nosso substituto, como nosso fiador. Isso é graça. Graça é um favor que merecemos de Deus sem nenhum merecimento. No caso, Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar para ser o nosso fiador, né? E é o mediador entre nós e o Pai. Isso é graça. Por que é essencial? Porque sem a graça, sem esse favor imerecido, sem que Jesus Cristo desse o sangue dele em sacrifício pela nossa vida, nós não seríamos salvos. Porque só há uma maneira de ser salvo. A única maneira de ser salvo é em Jesus Cristo. É aceitando Jesus Cristo como Salvador. É vivendo sob a sua lei. É vivendo, fazendo a sua vontade aqui na terra. Como ele veio fazer do Pai. Graça do Salvador é o suficiente. A graça do Salvador é o suficiente para subjugar o pecado. Amém? A pergunta B diz assim: como devemos reagir à generosa graça de Deus? Porque sois feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Bom, uma das maneiras de reagir à generosa graça de Deus para conosco é fazer, né, boas obras. Porque é o que diz o texto de Éfesos 2:10, que nós fomos criados para fazer boas obras. E Tito 2, verso 11 ao 14, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir da iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Resposta dada, né? Como devemos reagir à generosa graça de Deus? Fazendo a vontade de Deus, nos separando da concupiscência do mundo, né? Sendo sóbrios, justos e piedosos. Ou seja, vivendo uma vida com boas obras. Amém? E aqui tem um textinho que eu quero ler para vocês. As boas obras têm um valor real? Deus considera o pecador que comete pecado todos os dias impunemente com o mesmo favor que aqueles que, através da fé em Jesus Cristo, tentam atuar com integridade? As Escrituras respondem: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. Então a resposta que a Bíblia nos dá é: na providência divina, o Senhor ordenou por seu favor imerecido que as boas obras recebam recompensa. Então é assim, né? Nós vamos ser recompensados pelas nossas boas obras. E é uma maneira de reagir à generosa graça que Deus nos concede. Amém? A soma de todas as boas obras não pode salvá-lo. Mas, por outro lado, é impossível você se salvar sem boas obras. Todo sacrifício que fizer para Cristo resultará em lucro eterno para você. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!